O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai querido, nós te louvamos. Muito obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado pelo louvor. Obrigado pelo momento de dedicação aqui de dízimos e ofertas. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar, desde já, preparando o nosso coração. Que possamos, assim, ouvir com cuidado, com atenção, para que a tua palavra possa, assim, entrar e fazer morada. Usa a minha vida como instrumento de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Para você que veio hoje pela primeira vez, nós estamos, nesse mês de janeiro, falando um pouco sobre acolher desconhecidos. E nós vimos, desde o primeiro domingo do mês, vários temas. Se você pegou a pastoral de hoje, eu que escrevi, e lá eu falo um pouco sobre isso. E lá tem os temas que foram tratados desde o primeiro domingo, e nós encerraremos na quinta-feira com o Abner abençoando a nossa vida. E hoje nós estamos com uma temática que é acolhendo desconhecidos em meio às desavenças. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero ver se eu vou me surpreender com a resposta. Ok? Quantos aqui acham que desavença é algo ruim? Levante a sua mão. Seja sincero comigo. Quantos acham que desavença é algo ruim? Levante a sua mão. Tem aqueles irmãos que é assim, não, ele vai falar o contrário, então não vou levantar, não. Ok, dá para ver que pelo menos metade ou um pouquinho a mais da igreja entende que desavença é algo ruim. O contrário, pode ser que sim ou pode ser que não. Mas quem respondeu que entende que desavença é algo ruim, você está certo. Mas também pode não estar. É porque é o seguinte, a palavra desavença, se nós pararmos para poder analisar o contexto dela na gramática portuguesa e entender que desavença pode ser desacordo, pode ser, deixa eu anotar aqui, peraí, irmãos. Pode ser desacordo, pode ser divergência, pode ser conflito pessoal, interpessoal, ou pode ser discórdia. E essas palavras, numa análise bem gramatical, bem portuguesal, vamos dizer assim, é a ideia de pessoas que têm um conflito de ideias, tão somente. Então, por exemplo, um exemplo claro, clássico, uma assembleia da Igreja Batista. Aqueles que não sabem, nossa Igreja Batista é uma igreja congregacional, ou seja, somos democráticos em tudo que fazemos. Então, se temos uma decisão, vamos comprar uma tinta, levamos para a assembleia, por exemplo. Vai ser rosa ou vai ser azul? Alguns querem rosa, outras pessoas querem azul. A pessoa que quer rosa, ela defende a ideia dela porque ela tem um objetivo. E a pessoa que quer azul assim o faz da mesma forma. Ambos estão errados? Não, apenas uma forma de ver, uma forma de entender. Então, quando nós pensamos em desavença, em desacordo, em discórdia, dependendo do contexto, do ponto de vista, não é algo ruim, é apenas um conflito de ideias. Ah, Igor, mas eu lembro que o pastor Manu ensinou uma vez que discórdia é uma obra da carne.
E agora? Te peguei. É interessante. Só que quando eu paro para poder analisar Gálatas 5:20, que fala sobre a discórdia, no seu contexto original, na sua palavra no grego, o objetivo daquela palavra é falar que a pessoa quer uma rivalidade com você. Então, na verdade, se eu for analisar naquele contexto especificamente, seria uma ambição egoísta. É quando eu quero ser melhor do que você, então eu disputo com você. Essa é a ideia de discórdia de Gálatas 5:20. Mas no português, na tradução ideal, talvez o autor queria achar uma palavra para poder dizer para você sobre irmãos que entram em conflito, a discórdia. Mas o ideal era que fosse ambição egoísta. Seria a palavra mais exata. Então, pensando em desavença, pensando em discórdia, que é a mesma coisa, o que nós podemos aprender, irmãos, em Romanos, no capítulo 12, do versículo 9 ao 21, para que possamos ser uma igreja que, de fato, acolhe desconhecidos em meio às desavenças? E eu pensei em uma pergunta, uma simples pergunta. O que fazer como igreja quando precisamos acolher desconhecidos em meio às desavenças? E eu vejo que Paulo nos traz alguns conselhos. E eu quero ver com os irmãos, versículo a versículo, o que podemos aprender? Como ser igreja? O que podemos fazer para, de fato, acolher pessoas desconhecidas em meio às desavenças? Então, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, por favor, seu celular ligado, para que você possa acompanhar comigo nesse momento. Versículo 9. O que fazer? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. O que devemos fazer? Amar. Parece tão simples na forma de falar, mas é muito difícil na forma de fazer. Porque nós devemos amar, pois o amor é a base de todas as coisas. O versículo é muito claro em dizer, o amor seja sem o quê? Hipocrisia. Em algumas versões, o amor seja sem fingimento. Eu tenho certeza que nós aprendemos muito com o pastor Manu, quando ele ensinou sobre a hipocrisia. Quantos lembram aqui a ideia do ator, aquela pessoa que finge? Então, se nós entendemos que o amor é uma característica ideal de uma igreja que acolhe desconhecidos em meio a desavenças, nós temos que entender que, independente da forma da pessoa pensar, da pessoa que passa por aquela porta com seus ideais, desde que não seja pecado, é claro, nós devemos amar com sinceridade. E muitas vezes as ideias, os conflitos podem bater, e é difícil mesmo amar. O amor deve ser sincero, sem fingimento. O versículo é claro, apegai-vos ao bem. Se nós pensarmos que o amor deve ser feito sem fingimento, como que você entende a sua execução? Por exemplo, você ama as pessoas porque você realmente sente o desejo de amar ou você faz por obrigação? Ah, mas digo, o amor em si é um mandamento de Deus. Eu devo fazer assim se é um mandamento. Só que é muito ruim quando nós fazemos alguma coisa de forma forçada. Nós não estamos fazendo com o nosso coração. Você quer ver que interessante? Quando nós temos o desejo de fazer algo do nosso dia a dia, por exemplo, ver Netflix, para nós é um prazer. Não sei para você, para mim é. Jogar um videogame, sair com a minha família, me divertir, isso é muito bom. Mas quando eu falo, por exemplo, vamos ler a Bíblia, você fala o quê? Ah, é muito chato. Estou só dando um exemplo. Mas é chato porque o nosso desejo espiritual, ele está em menor força do que a carne. E não tem como. Por isso que o nosso amor é feito com obrigação, porque a nossa vontade de estar mais perto de Deus, ela é menor. Não tem como, irmãos, nós queremos amar, dizemos que podemos amar, fazemos por força, porque nossa vida com Deus, ela é menor do que a nossa vida com Ele. E aí nós fazemos as coisas simplesmente por obrigação. E o amor seja sem hipocrisia. Não pode ser fingido, não pode ser como um ator, que não é aquela pessoa, mas faz aquele papel. E eu pergunto para você, como é que nós podemos ser igreja, acolher desconhecidos em meio a desavenças, se o nosso amor, ele é com hipocrisia?
O segundo conselho que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Precisamos amar com amor de pai e mãe. Olha que interessante, o apóstolo Paulo usa a expressão amor fraternal. Quando as pessoas entram por aquela porta, e nós não conhecemos as pessoas, se são crentes ou não são, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, as desavenças do dia a dia, o nosso amor precisa ser de pai e de mãe. Sabe por quê? É interessante, quem é pai aqui sabe disso. Eu sei como filho, não como pai. Mas os pais muitas vezes têm conflitos com os filhos, e os filhos conflitam com os pais. Brigam, apanha, responde, não é assim que funciona? Mas o amor nunca se apaga. É interessante isso. Há confusão, há conflito, mas o amor de pai e mãe, de filho para o pai e assim por diante, nunca se apaga. A gente sabe que tem as exceções, né? Por aí. Mas, em geral, é esse amor que o apóstolo Paulo ensina que a gente cultive. Um amor que, quando a gente olha para o próximo, é o mesmo sentimento quando eu olho para os meus pais. Aquele amor sincero, o amor fraternal. Qual foi a última vez que nós abrimos mão de nossas convicções por causa do amor ao próximo? A segunda parte do versículo 10 é muito clara. Proferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós abrimos mão da nossa forma de pensar por alguém que chega por aquela porta, isso é dar honra também. Você sabe que você está certo em alguma posição, e aqui eu estou dizendo de ideias da vida, não estou dizendo de pecado, ok, irmãos? E você entende que, vou dar um exemplo simples, eu não concordo com hinos do cantor cristão, mas aquele que entra pela porta concorda. E aí você, muitas vezes, entendendo que você tem a mentalidade mais forte espiritualmente do que ele, você abre mão da sua convicção. Não é uma questão de estar certo ou de estar errado, mas é uma questão de amar, acolher em meios a discórdias, a desavenças, a conflitos e assim por diante. A próxima lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo 13. Eu vou pular o versículo 11 e o versículo 12, porque são conselhos de Paulo na nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar a Deus, ser zelosos, ser fervorosos, servir ao Senhor, ter alegria na esperança, ser paciente, oração e perseverança. Mas eu quero focar mais no amor ao próximo. O versículo 13 diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha que interessante. Devemos colocar em prática o nosso amor pelo próximo. É muito fácil nós usarmos da teoria. É muito fácil eu aqui em cima pregar para vocês aquilo que eu escrevi nessa semana, para que vocês possam assim aprender e seguir. Mas é muito difícil pegar isso daqui, tirar dentro do meu coração e fazer. Por isso que muitas vezes quando eu prego eu gosto de usar muito nós, porque eu sou parte também da pregação. Nós precisamos entender que o amor precisa ser praticado. Não adianta eu dizer para minha esposa, eu te amo, se não demonstro para ela aquilo que eu amo ela. Assim também é com as pessoas que entram por aquela porta. Nós precisamos compartilhar as necessidades, nós precisamos praticar a hospitalidade. Independente daquilo que você pensa, independente da forma como você enxerga as coisas da vida, independente se é de bermuda ou se não é, nós precisamos assim amar, porque é um mandamento, é uma ação, nós precisamos fazer com o nosso coração. Será que nós temos assim amado com ação? Ou só amado na teoria? Ou só mandado mensagem no Facebook, colocado versículo? Isso não é ação. Ação é você tirar aquilo que você tem e dar para a pessoa. Isso é uma ação. É você acolher realmente, de verdade, com o seu coração, mas em ação. Se nós quisermos acolher desconhecidos em meio às desavenças, nós precisamos praticar, colocar a ação em vigor. Outra lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo está no versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, só abrindo aqui um parênteses, é bom falar sobre isso. Seria muito bom se eu ouvisse esse versículo aqui, eu e mais alguns jovens aqui, talvez os mais antigos um pouquinho, há uns 15 anos atrás, nessa igreja.
15 anos atrás, eu oro a Deus e agradeço a Deus pela vida dos diáconos dessa igreja. Vocês são bênção para a gente hoje. Hoje a igreja entendeu o que é realmente ser diácono. Mas há uns 15 anos atrás, quando eu leio esse versículo aqui, abençoai os que vos perseguem, e eu lembro dos diáconos, sinceramente, irmãos, era tenso. Era tenso. Eu poderia ler esse versículo aqui e falar, não dá para abençoar não, pastor, é muito difícil. Deixa eu te contar um caso daquela época. Eu tenho um amigo até hoje, é crente, graças a Deus por isso. Mas era carnaval, pós-carnaval, ele tinha chegado do carnaval, eu tinha 14 anos, com cabelo amarelo, aquele amarelo de funk, sabe? Aquele amarelo miojo, bem amarelo. E ele chegou aqui, eu me lembro que um irmão, não importa se tal ou não está aqui, mas esse irmão não é diácono. Pode ser irmão, pode ser irmã, irmãos. E aí esse irmão chegou, chamou esse irmão no cantinho e falou assim, meu irmão, você acha que isso é de Deus? Você acha que Jesus faria isso? Pintaria o cabelo de amarelo? E aí, meu irmão, é sério. Graças a Deus que ele não saiu daqui, mas ele ficou muito nervoso naquele dia. Claro que com 14 anos a gente não pensa em nada, mas ele não entendeu a história daquele menino. Porque, na verdade, os amigos dele, irmãos, tinham pegado o shampoo e colocado amônia, um monte de coisa dentro dele, e não avisaram a ele. Aí ficou metade do cabelo amarelo, outra metade preto. Aí, resumindo, o que ele vai fazer? Não tem tinta preta, pinta tudo de uma vez. Mas é só um parêntese, porque nós precisamos abençoar aqueles que nos perseguem, e hoje os diáconos são a bênção, amém, irmãos? Mas vamos para o contexto aqui. Mas, Igor, Paulo está falando para o contexto local daquela igreja, porque, afinal, no início do século, a igreja cristã era uma igreja perseguida. Então, Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que vos perseguem, vocês têm que abençoar, e não amaldiçoar. Como é que eu vou aplicar isso para os meus dias? Muito simples. Vamos levar em consideração que nós não somos uma igreja de forma individual, mas de forma coletiva. E eu te pergunto, nós temos aqueles que nos perseguem? Sim. Quantas pessoas na mídia, quantas pessoas no dia a dia, que nossos vizinhos, talvez eu não sei, que dizem, esses crentes aí, toca som alto, não sei o que lá, faz aquilo ali, não ama a gente. Nós temos aqueles que nos perseguem. E aí imagina um dia acontecer isso, aquele que te persegue, entrar por aquela porta e sentar naquele banco. Qual vai ser a nossa atitude? Porque ele tem uma forma de pensar em relação à igreja. Justamente porque o que ele vê acontecendo com muitas igrejas que fazem coisas erradas, leva para o contexto maior, não é assim que funciona? Todo político é o quê? Sem vergonha. Não, não é, irmãos. Só que a minoria que existe corrompe, infelizmente, ou traz a ideia errada para a maioria. A mesma coisa na igreja. A minoria de igrejas ruins que existem, igrejas que são falsos profetas, na verdade, corrompem a maioria. E aí aquele irmão que você conhece lá, que é seu vizinho, fala, não, toda igreja só pede dinheiro. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Esses são os que nos perseguem, meus irmãos. Aí eu te pergunto, você vai abençoar ou você vai amaldiçoar? Se nós estamos falando sobre acolher desconhecidos em meio às desavenças, quando alguém entrar pelaquela porta que é homossexual, que muitas vezes vai contra a igreja, o que você vai fazer com ele? Eu não estou falando de concordar com a ação dele, estou dizendo que você precisa acolher. Acolher não é fazer ser membro do hall de membros da igreja, não. Acolher é estar perto. Isso é muito diferente. Às vezes nós soltamos mais maldição do que bênção. Que isso, Igor? Eu nunca proferi maldição contra ninguém. Será? Deus me livre de ser como aquela pessoa. Não precisa dizer maldição para poder amaldiçoar alguém. Jesus deixou claro que a intenção do nosso coração já é um começo de um pecado. Quando a gente pensa. Será que nós estamos abençoando aqueles que nos perseguem? Versículo 15, próximo conselho do apóstolo Paulo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Precisamos, como igreja, compartilhar dos mesmos sentimentos com que acolhemos. E é interessante porque pode ser que alguma pessoa passe por aquela porta, pode ser que alguém tenha passado por aquela porta hoje, e no fundo do seu coração está chorando, ou está alegre. E nós, enquanto igreja, precisamos assim, com o mesmo sentimento que a pessoa tem, estar junto dela. E estar junto é muito difícil. Nós temos que entender que compartilhar não é concordar.
É o que eu falei, não importa essa pessoa, ela tem a prática errada. Você não concorda com isso, mas isso não invalida a nossa ação de receber. Jesus foi o maior mestre nisso. Sentava com publicanos, comia com pecadores, andava com prostitutas. Foi assim que diziam dele. E por que nós, às vezes, nos achamos que somos melhores do que Jesus? Será que nós perdemos a essência do que é ser uma igreja? Eu não sei. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E beleza, hein? Ó, em lugar de ser desorgulhosos, sejamos o quê? Humildes. Olha a frase que bonita. Todos somos iguais. Ainda assim, somos diferentes, igual a todo mundo. Meu irmão, entenda uma coisa, nós somos pecadores. Você tem a sua profissão, o outro tem a profissão dele, alguns ganham mais, outros ganham menos, é a vida, infelizmente passamos por isso. Mas independente daquilo que somos enquanto profissionais, enquanto seres humanos, nós precisamos tão somente ser humildes e reconhecemos que não é porque temos mais ou porque somos mais, devemos agir com mais. Mas aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será o quê? Exaltado. E uma característica fundamental, o primeiro passo que eu posso considerar, se nós quisermos realmente ser uma igreja acolhedora, que acolhe em meio a N situações, é ser humilde. Porque por aquela porta vão passar pessoas que talvez tenham muito dinheiro, pouco dinheiro. Talvez tenham muita humildade, não somente em questões financeiras, mas talvez tenha pouca humildade. E como que nós agiremos enquanto igreja diante dessas pessoas? Ser humilde, irmãos, não é fácil. Eu tenho dificuldade. Confesso aos irmãos, não é fácil. Mas o que a palavra de Deus ensina é que nós temos que ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Não sendo orgulhosos, mas sendo humildes. O que nós precisamos fazer para sermos mais humildes? Deixarmos o orgulho de lado. Abrir mão daquilo que pensamos muitas vezes. Por quê? Por causa da discórdia. Você pensa, o outro irmão pensa igual ou não, aí você abre mão. Você é humilde. Jesus foi muito humilde. Pilatos pergunta para ele, você é o rei dos judeus? Poderia fazer muita coisa, mas não fez porque sabia que a humildade era caráter, é um caráter de Deus. Versículo 17 e versículo 18. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Escute o que eu vou te dizer e não me interprete mal. Mas, infelizmente, a igreja é o último local que uma pessoa tem para buscar paz. Não o último local porque nós não recebemos bem, não só por causa disso. Mas é porque é normal que as pessoas vivam a sua vida nos bares, na alegria, na felicidade, na risada. E muitas vezes, aquilo que a gente acha que é felicidade, no caso deles, não é. E aí quando eles se veem numa situação de tristeza, de que perderam tudo, que ninguém está mais perto deles, eles recorrem para quem? Para a igreja. E ali eles esperam o quê? Encontrar acolhimento, encontrar paz. Não vou para a igreja porque eu sei que lá é o último lugar da terra que as pessoas vão me acolher. Não importa quem eu sou, eu sei que eu vou ser bem recebido. Mas muitas vezes o que acontece? Acontece o inverso. E dentro da casa de Deus, nós não recebemos as pessoas de uma forma familiar, de uma forma acolhedora. Não torneis a ninguém por mal. Eu acho interessante o apóstolo Paulo usar a expressão esforçai-vos, porque certamente amar o próximo não é algo fácil. E nós precisamos, assim, fazer uma forcinha, para que possamos, assim, acolher as pessoas bem. Não podemos querer o mal de ninguém, não espere a ação do outro, mas comece com você. Olha o versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Sabe aquela situação em que você tem uma ideia,
você tem aquela firmeza de posição, a minha ideia é essa e ponto final. E você não abre mão daquilo, esse não é um caminho ideal. O que o apóstolo Paulo fala, se possível, quando depender de vós, ou seja, tem uma situação que dá para criar paz, que não dá para ter conflito? Tem. Depende de você, então faça. Você vai discutir no Facebook com alguém algum assunto que não tem nada a ver? Discute não, irmão. Abre mão. Depende de vós para ter paz? Então, faz não. Está entrando alguém por ali que discorda da igreja é um lugar ruim, que não sei o que lá. Fica quietinho. Deixa que Deus convence. Se depender de vós para ter paz, abre mão. Assim nós estaremos dentro daquela temática, acolhendo desconhecidos em meio às desavenças. 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, e é eu quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu acho muito difícil analisar esses dois versículos, porque, afinal, eu acho difícil, né? Pelo menos eu penso. A igreja do Senhor não tem inimigos, pelo menos não deveria ser. Então, quando alguém passa por aquela porta, são pessoas que às vezes não conhecemos, então, não necessariamente são os nossos inimigos. Mas se nós pensarmos desse mesmo versículo, assim como o versículo 14, ou seja, abençoai aqueles que vos perseguem, se pensarmos que aqueles que nos perseguem consideram a gente como inimigos, então eu posso fazer uma análise desse versículo. E aí fica a mesma conclusão do versículo 14. As pessoas que estão lá fora, que consideram a gente muitas vezes pessoas separadas, inimigas. Se um dia entrar por aquela porta, qual vai ser a nossa ação? Às vezes pode ser alguém que é seu vizinho e que você conhece de saber aonde a pessoa mora, mas você não sabe quem é o nome, e para você é um desconhecido. E às vezes fala mal de crente pra caramba. E às vezes entra por ali. Qual é a sua reação? Teve um dia, irmãos, que eu preguei aqui nessa igreja, não lembro quando, deve ter uns 2 anos, mas que passou por aquela porta um irmão, que eu sempre via, um irmão que era da igreja, um irmão que era, acho que, diácono de uma igreja, não vou falar qual, e esse irmão, eu descobri que ele se afastou, terminou o casamento, e bebendo, vida que segue. Esse irmão passou por ali, eu fiquei estatizado. Foi o pior dia na minha concepção de pregação que eu preguei na minha vida. Porque eu fiquei sem reação daquele irmão. Será que nós, quando vemos alguém passar por aquela porta que nós menos esperamos, qual é a nossa reação? Precisamos estar preparados. Quando menos esperarmos, quem você menos pensa que pode passar por aquela porta, Deus tem o poder para converter, para trazer as pessoas. E nós precisamos estar prontos, espiritualmente, mentalmente, para poder falar com aquela pessoa, para acolher aquela pessoa, para abraçar aquela pessoa. Último conselho do apóstolo Paulo, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe quem é o bem, meu irmão? É Jesus. Jesus é o nosso bem maior. Jesus é quem habita no nosso coração pelo Espírito Santo. É Jesus quem guia a nossa vida pelo Espírito Santo. E não tem como nós querermos acolher as pessoas em meio aos conflitos, às desavenças, se Jesus não fizer parte da nossa vida. Se nós não estivermos buscando a Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus, se nós dedicarmos o nosso coração inteiramente a Deus, infelizmente, nós teremos dificuldade de acolher as pessoas que chegam por aquela porta. O que você quer? Ser uma igreja individual, que senta no banco, que ouve as mensagens maravilhosas do pastor Manu, que canta um louvor maravilhoso e vai para casa? Ou você quer ser realmente uma casa de Deus? Um lugar que as pessoas se sentem acolhidas, um lugar que as pessoas podem entrar e não querer sair mais, porque você foi um canal de Deus, um instrumento de Deus para acolher aquelas pessoas. Será que nós temos a capacidade, independente se é espiritual ou não, de acolher pessoas que
são pessoas, infelizmente, marginalizadas. Um homossexual, um ex-presidiário, alguém que fez o mal para alguém. Meu irmão, o julgamento pertence a Deus. Nós, enquanto seres humanos, cabemos a nós tão somente amar, acolher e ensinar. Ensinar não é julgar. Nós às vezes confundimos as coisas e achamos que primeiro precisamos ensinar as pessoas que estão lá fora que é errado estar na igreja daquela forma. Na verdade, precisamos fazer o contrário. Precisamos trazer aquela pessoa para cá, para que aqui dentro possamos ensinar a ela a forma correta de se viver com Deus. Que infelizmente, enquanto nós vivemos acusando, é errado ser homossexual. Não, meu irmão, a gente sabe que é errado. Nós precisamos apenas trazer, convida, vem, sentou, ora, acolhe e vamos pedir que Deus possa converter. Meu irmão, nós não temos a capacidade e nunca teremos de converter ninguém. A ação da conversão é espiritual. Tão somente o nosso trabalho é ser usado por Deus. Traga pessoas para cá, acolha pessoas, venha, busque e vamos trabalhar para poder transformar aquele coração, orando e pedindo a Deus que assim possa mudar, possa transformar. Nós não sabemos quem são aqueles que Deus escolheu, nós não conhecemos, nós precisamos pregar, para que assim as pessoas possam se decidir, e não depende a mim e a você, julgar quem é ou quem não é, mas tão somente crer que Deus tem poder para transformar. E nós fazemos o quê? Acolhemos desconhecidos em meio às desavenças. Quantos aqui querem realmente ser uma igreja que acolhe desconhecidos em meio às desavenças? Diga amém. Amém. É isso, irmãos. Precisamos fazer com vontade, com amor, ser igreja. Parece chato, eu sei. Todo domingo, ficar ouvindo isso daí, acolhendo, quinta-feira acolher, de novo acolher. Não, meu irmão, é assim que funciona. A gente prega, Deus trabalha no seu coração, no meu coração, e nós aprendemos o que é ser uma igreja, o que fazer como igreja quando acolhemos desconhecidos em meio às desavenças.